Amigos, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Nós iremos tratar sobre o perdão. Então já pedimos encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo. Então, vamos pro vídeo. E como já falamos, nós iremos tratar nesse vídeo sobre o perdão. O que a Bíblia ela tem a nos ensinar e a falar sobre o perdão, tanto de uma pessoa para com a outra, quanto de Deus para com a humanidade. É importante primeiro definirmos o que é perdão. E para isso a gente não vai recorrer a um dicionário português. A gente vai, como nós estamos falando aqui primeiramente sobre as escrituras sagradas, sobre o termo e também sobre a definição que a Bíblia ela traz, nós temos alguns termos, tanto no hebraico quanto no grego, que designa perdão. Por exemplo, no hebraico, no Antigo Testamento, nós temos a palavra que ocorre com mais frequência, sendo a palavra kippur, que significa expiação, perdoar, liberar perdão. E esse termo kippur é utilizado mais nos sacrifícios veterotestamentários, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, denotando ali o protótipo do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E no Novo Testamento nós temos, entre outras palavras, o termo harizomai, que vem da palavra raiz de graça, haris, que significa um perdão, que significa um favor, que significa um dom gracioso. E é interessante notar, eu particularmente acho essa palavra a mais curiosa de todas, é a palavra no grego amnésia, que significa esquecer. E em uma das passagens no Novo Testamento, Jesus utiliza esta palavrinha no grego para designar perdão. Sabemos que o perdão ele é condicional. Você pede para ser perdoado. É o efeito que é gerado pelo que você está fazendo. Exemplo, você não vai receber o perdão se você não pedir o perdão. Você observa isso, 1 de João, capítulo 1 e o 9, e também em Salmos 86 e o 5. A palavra no original, kippur, perdão, denota algo como refazer relacionamento, reconciliação. É quando um relacionamento que foi quebrado, ele novamente é unido, reatado, onde houve uma junção daquilo que foi afastado. Como nós falamos, o perdão de Deus para com a humanidade, o homem se afastou de Deus, mas Deus refez o relacionamento, a aliança, o pacto com a humanidade. Precisamos ter em mente que o principal motivo e a referência para perdoarmos é o próprio Cristo. Em vários de seus escritos paulinos, Paulo ele adverte os cristãos a perdoarem porque Cristo os perdoou primeiro. É interessante notar que nós, principalmente como cristãos, devemos perdoar porque outrora nós fomos perdoados. E assim como essa graça foi compartilhada a cada um de nós individualmente, devemos compartilhar essa graça, esse favor, esse dom que Deus nos deu a capacidade pelo Espírito Santo de perdoar o nosso próximo. O poeta Sérgio Lopes, em uma de suas canções, ele diz: perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. O que ele está falando com isso? É que o perdão não é por atitude, não é por ações na maioria das vezes, é a revelação do seu coração. Será que seu coração realmente está perdoando uma pessoa quando você diz e fala eu te perdoo? Nós vemos em Hebreus 10 e 6 que o escritor aos Hebreus diz: oblações e holocaustos não te agradaram. Ele faz referência ao Antigo Testamento, mostrando que Deus, ele não se agradava simplesmente com o holocausto nem com oblações, era o coração do homem. Será que o coração do homem verdadeiramente estava arrependido quando ele oferecia? Porque não adiantava oferecer holocausto a Deus pedindo perdão e não estar com seu coração quebrantado. Nós vemos o rei Davi, quando ele peca no ato de adultério, no Salmo 51, ele pede para Deus criar um novo coração nele, tirar aquele coração velho e dar um coração puro e sincero para agradar a Deus. Ele diz ainda mais nos versículos posteriores: não deseja sacrifício, senão eu os daria. Ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor quisesse qualquer coisa agora que eu fizesse para o Senhor me perdoar, eu faria. Mas ele diz: eu sei que o Senhor não deseja isso, porque os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito. Ou seja, não adianta você, quando errar,
querer pagar voto ou promessa. Não adianta você dizer que vai fazer isso ou aquilo para Deus lhe perdoar. Abra o seu coração, libere o mal que está dentro de você e Deus, que é misericordioso, sempre está pronto a perdoar. Em Mateus, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 35, Jesus ele narra uma parábola para Pedro sobre o dever de perdoar. E nessa parábola ele vai mostrar que um servo devia a um rei a quantidade de 10.000 talentos. Só que o rei, compadecendo-se dessa dívida estratosférica, o perdoa. Só que, por outro lado, aquele servo tinha um conservo que devia uma quantidade bem inferior e irrisória do que ele devia para o rei. Entretanto, ele não perdoou. E Jesus conclui a parábola dizendo que quem não perdoa, o Pai Celestial também não liberaria a graça de perdoar. Nós precisamos ter em mente, fazendo uma analogia e fazendo uma aplicação prática para as nossas vidas, que Deus perdoou a nossa dívida de 10.000 talentos. Por que não podemos perdoar a dívida de um irmão de 1 denário, de 2 denários? Um valor tão pequeno se comparado com as transgressões que Deus ele perdoa em cada um de nós. Portanto, trazemos essa reflexão para cada um de nós. O perdão é nada mais, nada menos do que a manifestação daquilo que você outrora recebeu. E se você recebeu, dê com liberalidade. Entregue o perdão com a graça de Deus que foi derramada nos nossos corações, até porque nós recebemos dessa mesma graça. Corroborando com isso que o nosso irmão Marcos falou, antes de Jesus contar esta parábola aos seus discípulos, nós vemos que foi uma indagação que os discípulos lhe fizeram. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Nós vemos que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar, que errar contra mim? E os discípulos usam um número que era comum usar naquela época, 7. Alguns dizem o número de Deus, outros da perfeição. E Jesus responde dizendo: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se você pensou em 490, não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus não deu uma resposta legalista ou matemática. Jesus estava dizendo que não importa quantas vezes errar, você deve sempre perdoar. Se o discípulo tivesse perguntado até 9, ele diria até 90 vezes 9. Ou seja, não importava qual era o número que o discípulo ia falar, Jesus ele sempre iria acrescentar mais. Por quê? Quando você observa em Lucas 17, e o 3 e o 4, olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Veja que Jesus, com esse texto corroborando com o outro que eu acabei de citar, nós vemos que Jesus diz: não importa quantas vezes o teu irmão pecar contra você, sempre nós devemos liberar o perdão. E muitas das vezes, quem é beneficiado com o perdão, claro que as duas pessoas, mas muitas das vezes quem é beneficiado pelo perdão quando perdoamos somos nós mesmos. Quando nós tiramos aquela mágoa, aquele rancor, aquela angústia que está dentro do nosso coração, você não perde nada perdoando, você não perde nada com isso, você irá apenas ganhar. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É interessante notar aqui que o escritor aos Hebreus, ele toma um certo cuidado em exortar os cristãos que estavam querendo retornar à sua prática antiga no judaísmo, de que ninguém se prive da graça de Deus. E tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotasse no seu coração, e não somente essa pessoa seria danificada por essa raiz de amargura, mas todos aqueles que estivessem em volta dela. É interessante notarmos em 2 Samuel, no capítulo de número 13, uma história bastante interessante e ao mesmo tempo triste, pois nós vemos o caso da família do rei Davi. Se nós lermos o capítulo de número 13 de 2 Samuel, nós vamos perceber que Davi tinha uma filha chamada Tamar, e também, consequentemente, tinha 2 filhos, chamados Amnon e Absalom.
Amnon, consequentemente por ser o primogênito, ele seria considerado o futuro monarca de Israel, sucedendo o rei Davi. Só que é interessante notar que Amnon se deixou levar pelo pecado, se deixou levar pela lascívia e acabou cometendo incesto com a sua irmã Tamar. E posteriormente, Absalão não se dá a liberalidade de liberar o perdão. Sabe quantos anos Absalão ficou remoendo a raiz de amargura no seu coração? 2 longos anos. Por 2 longos anos, Absalão ficou tramando contra a vida do próprio irmão e que por fim o acabou matando. É interessante notar também que Absalão, pelo fato da raiz de amargura ter brotado com tanto ímpeto no seu coração, ter cometido um assassinato. E o pior, esse assassinato foi dentro da própria família. Que tragédia! É interessante notar também, meus queridos e amados irmãos, que muitas das vezes a falta de perdão, ela acaba corroendo a pessoa aos poucos. Não venhamos ser um protótipo de Absalão, que venhamos ter um coração igual ao de Jesus Cristo, que venhamos perdoar, que venhamos liberar perdão, até porque ele, sem pecado, sem defeito algum, perdoou pecados e pecados. Perdoemos. Em Isaías, capítulo de número 55 e o versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja que Deus ele exorta ao povo dizendo: deixe o homem maligno os seus caminhos, os seus pensamentos errôneos, as suas atitudes falhas e volte para o nosso Deus. Volte para Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus ele nos perdoa de uma maneira tão grande que ele não lança em rosto os nossos pecados. Quando você observa em Isaías capítulo 43, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja que Deus diz que é Ele mesmo, por amor dele mesmo, apaga os nossos pecados, os nossos defeitos. Claro, se nós erramos, Deus, assim como você fica furioso, você fica magoado, Deus também ele fica. E nós vemos que mesmo assim, Deus ele nos perdoa. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você falhou? Quantas vezes você disse que não ia fazer mais e fez? E Deus ele ficou triste com isso. Mas mesmo assim, por amor dele mesmo, não porque você merece, mas pelo amor dele, ele te perdoou e não lança em rosto os seus erros. Então veja que nós devemos fazer o mesmo, perdoar, não lançando em rosto. Não para dizer que nós perdoamos por perdoar, devemos liberar o perdão em nosso coração. Para encerrar, queria ler um texto em Colossenses no capítulo 3, versículo 13, na versão Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Chegamos ao final de mais um vídeo. Já pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que estaremos postando. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.